Olá pessoal, estamos de volta hoje aqui. Conforme prometido, vamos trazer agora alguns profissionais. A partir de hoje a gente abre essa conversa com uma profissional que vai falar sobre gestação, sobre parto, sobre pós-parto. E hoje a gente começa com a nossa querida doula Maiana Coquila. Bem-vinda, Mai! Inaugurando aqui nosso canal, onde a gente vai ter troca. A gente vai passear depois. E esse bate-papo vai ser logo após a vinheta. Roda a vinheta. Mas seja muito bem-vinda, tá? A gente abriu esse canal aqui, você já sabe, nossa intenção é trazer informação para as pessoas, é a gente compartilhar muito, na verdade, sobre o nosso processo de gestação, é a gente também conseguir contar nossas experiências. Eu trago aqui, quando eu trago as informações para cá, para esse canal, é baseado numa experiência muito pessoal. Então, nossa ideia é trazer pessoas profissionais que lidam com esse universo de parto, de maternagem, de gestação, para trazer mais embasamentos científicos, explicações, para poder esclarecer as pessoas, tanto os que são curiosos e tanto aquelas pessoas que estão no mesmo barco que a gente, né? Os que estão esperando não necessariamente uma gravidez múltipla, mas que estão gravidinhos aí. A experiência vai trazer muita riqueza aqui pra gente. Mai, ela foi minha doula desde a primeira gestação, foi uma gestação de um bebê só, do Juca, e ela foi que nos descortinou muito esse universo, desmistificando muitas dúvidas, muitas coisas que as pessoas traziam pra gente e a gente se enchia de dúvidas. Foi ela que quebrou esse tabu dentro do coração e da cabeça de Karim e trouxe ele, né, agregou ele em todo o processo da gestação e do parto. E ela continua nossa fiel escudeira, nossa amiga, a gente criou uma relação íntima e ela vai ser novamente a nossa doula no segundo parto. Yeah. E vamos aqui, ela vai explicar um pouco, vai contar o que é o trabalho dela e, enfim, vamos levantar aqui algumas perguntas e respostas. Mai, quem é você? O que é que você faz? Que pergunta, quem é você? Bom, eu sou Maiana Coquila, trabalho como doula desde 2013 de fato, apesar de ter feito a formação em 2010, né? Mas assim, eu só entendi que eu estava disponível para estar à disposição de outras vidas, mais ou menos uns 3 anos depois da formação, porque é muito intenso você estar lá naquela condição de que a qualquer momento aquela pessoa que decidiu por um parto, ou que está grávida precisando de um suporte, ou que está puérpera precisando de um suporte, chamar você, né? E também maridos, né? Que eles também aparecem de vez em quando pedindo um socorro. Foi um pós-parto, inclusive. E o jeito que a gente se encontrou foi exatamente Karim quem viu a divulgação, né? Foi ele que ele caçou. Localizou, né? E assim, eu como doula, já há esses 7 anos, eu percebo que a gente tem uma função mesmo de tirar as paranoias da frente, sabe? Dar uma desanuviada, assim. Exatamente. E eu entrei nesse caminho, assim, para me apresentar um pouquinho, eu entrei nesse caminho através da massagem, porque foi a massagem que me colocou no contexto de cuidar das gestantes. Sim. E aí eu fui me apaixonando por aquele território, achei que eu queria ser parteira. Que nada, tô muito melhor que como doula. E agora eu tô caminhando na direção de educação perinatal. E assim, é uma junção de trabalhos, né? Assim, quando você se torna doula, você traz a sua trajetória para o contexto. Então eu tive trajetória de terapeuta, eu tive trajetória de massoterapeuta, de yoga. Então é uma junção. Cada doula tem o seu, digamos assim, o seu pacote de construto, formação, né? O seu construto, e ela oferece isso no cuidado aos casais. E assim, a gente no nosso processo de oferecendo um serviço dessa natureza que é muito íntimo, né? Eu sempre brinco dizendo assim, quando um casal me chama e diz assim, não, mas a gente quer conversar com você, a gente quer você de doula, eu digo, veja, esse tipo de desejo precisa ter uma afinidade que é meio instantânea. Eu brinco dizendo assim, a gente tem que fazer plim. Se a gente fazer plim. Porque você entra nas nossas casas. Intimidade. Você toca o nosso corpo. Sim. Você nos ajuda não só de cabeça e de coração, mas fisicamente.
você lida com o nu, então as pessoas que são travadas precisam ter esse destrave, Sim. esse relaxamento e essa tranquilidade de se entregar ao trabalho de vocês, né? Sim. Graças a Deus eu encontrei Maria. Então esse é um ponto mesmo da conversa, você tem que sentir à vontade e sobretudo sentir que combina. E nunca verdade. uma mulher, quando ela conhece uma doula, ela deve se forçar a estar com aquela doula. É muito importante ela respeitar esse feeling. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Eu conheci doula quando Ju estava grávida. Sim. Foi aí que eu fui entender que ela queria um parto natural, Sim. humanizado e que existia a figura doula. Sim. Né? Conta um pouquinho da história da doulagem aí pra gente, que eu acho que é bastante importante. Tem os cursos também, né, Maria? Muita gente acha que é coisa nova, né? E eu já pesquisei que não é, mas eu, com a minha ignorância anterior, eu achava que era coisa nova, invenção, né? Mas eu queria agora, modinha, mas eu queria que você agora dissesse quando surgiu a doulagem, um pouco da história e a importância da doulagem. Qual o processo de doulagem? Desde que o mundo é mundo e as mulheres estão tendo neném, existe esse papel, essa pessoa executando esse papel de doula. Doula é uma palavra grega que significa mulher que serve. Então, nosso contexto é estar lá a serviço daquela mulher no processo. Antigamente, a doula, inclusive, algumas, e em sua maioria, elas eram aprendizes de parteiras. Então, elas estavam lá porque elas queriam aprender o ofício de partejar. Tanto é que, na Europa, existe ainda um conflito de compreensão do lugar da doula, porque lá as parteiras são muito ativas, as midwives, né? Então, assim, midwives. Então, assim, a gente tem uma coisa, assim, de uma junção, porque a gente trabalha junto, as doulas e as parteiras. Só que como elas ficaram um pouco menos, né, assim, executando aquele papel, tipo, delimitando o seu próprio quadrado, tinha uma certa mistura. Hoje, o que a gente tem? Um resgate desse lugar, desse papel no contexto, porque as mulheres estão voltando, especialmente no Brasil, a querer parir, porque a gente viveu uma onda de crescente de cesáreas. O Brasil é o país, assim, em termos numéricos, que mais faz cesáreas no mundo. Apesar das nossas estatísticas terem caído, a gente está em terceiro lugar agora, mas em comparação com, se eu não me engano, República Dominicana. Gente, olha o tamanho de República Dominicana. Então, em termos numéricos, a gente continua sendo o país que mais tem pessoas nascendo via cesárea. Então, assim, é muito impactante esses dados e a gente está remando contra a maré. As doulas, elas entram hoje no contexto de suporte. Então, tem muitas doulas que são ativistas mesmo, sabe? De defender o parto e de vamos compartilhar as informações para tirar as pessoas da ignorância. Porque o lance é você fazer escolhas com base em conhecimento, baseado em evidência científica. Porque a gente está numa revolução. A medicina está numa revolução. Então, doula hoje tem um papel um pouco ampliado. A gente não está mais somente no parto. A gente está naquele contexto de preparação. A gente está naquele contexto de desmistificando, de deixando aquelas pessoas que vão passar pela jornada de parto e maternidade e paternidade mais seguras e tranquilas. As pessoas perguntam para mim, Ju, agora com trigêmeos, você vai parir natural? Você vai ter um parto humanizado? Não, vai ser cesárea, né? Me ajuda? Sim. Hoje eu estou passando por uma gestação tripla. Tudo indica que vai ser um parto via cesárea, mas eu não deixo de ter essa assistência, de ter uma equipe de parto humanizado e a presença de doula. Então, ótimo você ter tocado nesse assunto que vocês defendem a via natural, como foi o meu primeiro parto, e foi ótimo. Tudo isso para mim foi... Eu construí o meu castelo e consegui, foi lindo. Parto lindo. Mas agora, mesmo no outro contexto de gestação e no outro contexto de via de parto, explica para o pessoal que essa relação, esses cuidados, eles não mudam, né? Por mais que lá na ponta o processo seja diferente, 99% eu caia numa cirurgia, tem outras coisas para serem cuidadas, para a gente abordar. Eu já tenho um filho que ele vai ter que ser inserido nesse contexto, nesse novo cenário, né? Então, vamos continuar um pouquinho sobre esse assunto. Fantástico você trazer isso, porque, de fato, não é comum você ter uma doula num contexto de uma mulher que escolhe uma cesárea. Eu já tive uma mulher que me perguntou sobre essa possibilidade. Eu falei, olha, dentro da cesárea as pessoas vão me ver como agente contaminante. Não vão me querer lá dentro. Mas a gente pode trabalhar no pré e no pós.
porque é muito difícil eles entenderem o lugar de uma doula, porque quando você está dentro de um trabalho de parto que vira cesárea, você precisa, assim, eu defendo o lugar da presença da doula lá, mesmo que eu não faça nada, fique no canto da sala. Porque eu tô numa jornada, aquela mulher foi pega de surpresa de uma ideia que ela tinha. Você viveu sua primeira trajetória, você fluiu perfeito, seu trabalho de parto foi belíssimo, seu parto foi muito incrível. E eu até lhe sugiro que você faça um relato de parto aqui no canal. Eu vou fazer. Ouvir o que ela tem pra contar. Aí, então assim, o que acontece com o seu caso? Gestação de baixo risco foi a que você teve com Juca. E gestação de alto risco é o que você está tendo com essa múltipla trigemelar. Então assim, antigamente as pessoas não sabiam quando estava com gêmeos, quando estava com trigêmeos, e não tinha essa questão de você vai para uma cesárea por indicação, por evidência científica de não ser, digamos assim, de ser arriscado você fazer um parto trigemelar. Você não está, de fato, como você falou, totalmente fora da condição de parto. Agora, é uma questão de acompanhamento, de vendo como está assim, a saúde, né? A sua saúde e a saúde dos 3 bebês. Para você encarar a jornada e para os bebês poderem viver esse estresse. Porque parto é um estresse fortalecedor, sim, de um bebê até de 2 bebês. Mas 2 bebês já é risco. 3 bebês é risco maior, porque já são 3. Então, antigamente a gente tinha muitas mortes. Infelizmente acontecia isso. Porque você não tinha como monitorar aquele bebê segundo que vinha depois do primeiro. E a galera só descobria que tinha um segundo na hora. Porque continuava, tipo, apalpava e disse, tem outro. Eita, agora tem que nascer. E aí vamos ver o que acontece. Então, hoje em dia não. Hoje em dia você pode ter um parto múltiplo, só que com muito monitoramento. E se tiver tudo bem. Então, a pessoa doula, o papel da doula fica diferenciado aí nesse contexto. Porque a gente não sabe o que vai acontecer de fato. A tendência é você viver uma cesárea e você está optando por ter esse cuidado. Então entra nessa linha do cuidado, sabe? Tanto no pré, até mesmo no parto, se for o caso, ou nesse pós-parto imediato, a depender de como as coisas sejam, ao longo do pós-parto, digamos assim. Eu diria que pelo menos 3 meses. Mas como é trigemelar, talvez até mais tempo. Se estenda um pouco. Essa rede de cuidados com a equipe de parto natural e você inserida nesse contexto, isso me traz um fortalecimento para a minha alimentação, que é diferenciada. Remédios, como eu já tinha citado até no nosso canal lá do Instagram, eu tenho uma gama de remédios que me dão suplementos, que evitam problemas futuros. Mai entra com outras dicas, Mai entra com a parte também de exercícios, sugerindo a yoga, que ela também dá yoga, ela me dá abre o leque de opções para esses cuidados alimentares, para esses cuidados de exercício físico. Eu lembro que no pós-parto de Juca foi ela que me ajudou a ordenhar leite no dia que o leite desceu, porque empedrou tudo, porque não saía, e você tá, enfim, naquele turbilhão. Então ela que ordenhou as mamas, a parte dos inchaços, das massagens. Então o conforto para o nosso corpo que está ali completamente disponível para uma outra vida. A gente não tem controle dos hormônios e de toda a parte fisiológica que está, né, um turbilhão. E ela entra nesse processo com visitas, com nossos encontros, para aliviar dores e orientar. Lembro que tem umas dicas maravilhosas de pós-parto, no absorvente, gente. Eu nunca imaginava. Quando a gente sangra bastante depois que a gente pare, né? É normal, a gente está expulsando, o útero está carregado de sangue e a gente vai menstruar por um bom tempo. Então tem dicas maravilhosas de conforto nesse processo do pós mesmo. E é isso. O trabalho de Mai envolve todo esse acolhimento, né? Todo esse universo que vai ainda por bastante tempo. E de fato vai além de parto, né? Assim, vai além. Parto é, digamos assim, o cume da experiência. Porque você vem subindo a montanha hormonal e aí você chega no cume dessa experiência de gestar e o bebê aparece. Aparece assim, depois de uma jornada. E aí depois você vai viver o processo de desengravidar. Exatamente, que leva 9 meses. Fiz
fisiologicamente falando, porque psicologicamente leva até mais tempo ainda. Leva. Né? Então, o puerpério psicológico vai de 2 a 3 anos. Você ainda está dentro do seu primeiro puerpério psicológico. Juquinha está com o quê? 2 anos e meio. E eu meio. parei de amamentar em fevereiro, gente. Olha só. Não tem nenhum ano. Exato, é intenso, sabe? É muita mudança mesmo na psique. Tem uma pesquisa que fala que o cérebro da mulher aumenta de tamanho depois que ela vira mãe. Novas habilidades aparecem. Você fica, parece que com um radar totalmente ampliado. Meu sono, mulher, às vezes as 2 portas estão fechadas, Juca me chama lá dentro, eu escuto lá do meu quarto dormindo às 3 da manhã. É incrível. E eu levanto pra ir lá e Karim pergunta, o que aconteceu? Eu falei, você não ouviu o Juca me chamar? Ele, não. Ai, nossa senhora. Claro que eu ouvi. Incrível. É incrível. Você fica com o radar realmente 360 assim, ó, totalmente ligado. E assim, você falou de Karim agora, é muito importante essa afinação, sabe? A construção da harmonia, aliás, a manutenção da harmonia. E assim, dentro desse contexto de muita mudança, sabe? Porque às vezes a pessoa, ela, enfim, tem expectativas, como por exemplo, de que o cara escute. De que ele escute também. Que o guri chamou. Que o guri chamou. E aí, tipo, não necessariamente ele vai ouvir. Sabe? Eu já vi pais que escutam, mas a maioria não. E assim, eu não sei qual é a explicação, assim, biológica pra coisa. Cultural a gente tem uma explicação, porque é da mulher esse papel. Então eu, relaxo. Vou relaxar porque ela vai acordar. Porque ela vai acordar. Mas que não é o caso aqui em casa, graças a Deus. Vocês têm uma linda harmonia, uma boa dança nesse contexto de cuidado de Juca. E assim, por quê? Tipo assim, não ficaram à mercê dessa cultura. Agora, tem alguma coisa ideológica, cara? Eu acho. Com certeza. Sabe? Com certeza, porque eu sinto fisiologicamente que meu sono não é mais... Isso, assim, só se tratando de sono, não é mais o mesmo. Foi o grande marco, assim, o grande salto de mudança, Juliana antes de parir, Juliana depois de parir. Como era o meu sono, como era a minha atenção, como era o meu radar. E realmente não tem nem comparação. Não tem nem comparação. E no entanto você tá em pé, né? Porque as pessoas falam muito, olha, tá grávida, durma, viu? Durma, meu amor. porque depois você não vai dormir. Não, veja se tem banco de sono. Não tem estoque de sono. É sacanagem falar isso pras grávidas, eu acho. Não tem estoque. Eu honestamente acho assim, quer falar alguma coisa com a grávida? Fale coisa Encoraja ela, sabe, diz coisas legais, diz que bacana que você tá grávida. E aí pergunta, como você tá? E essa foi uma das causas que a gente optou também por se blindar pela segunda vez com a... Porque o que vinha de informação, o que veio de informação, o que serviu de informação pra gente na primeira gestação, talvez nem tudo sirva para a segunda. Porque são situações diferentes, existe um risco real, existe um risco real desse parto prematuro acontecer e todo o nosso planejamento, parte desse planejamento de receber os bebês aqui vá por água abaixo, porque existe uma UTI, isso tem que estar muito claro, muito explícito, e eu e Karim precisamos estar preparados e conscientes que isso possa acontecer, mas não vai acontecer. Amém, 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 amém. E essas pessoas que não têm informações, você vai aguentar segurar 3 crianças? Vou. Mas você é tão estreitinha, o corpo produz a pele, o útero vai aumentar. Não tem o que dizer, não fala nada. Tão magrinha, você vai... Vou, meu amor, vou. Então assim, essa fortaleza, esses esclarecimentos, essas informações só nos munem de tranquilidade, né? De centramento, de confiar no meu corpo, confiar na equipe que está me assessorando, no meu marido, pai dos meninos, parceiro, amigo e minha família. Então assim, quando você está certa do que está acontecendo, está certa do caminho que você está tomando, das pessoas que estão lhe auxiliando e confia, você consegue de fato se blindar emocionalmente, racionalmente, não se acometer de será? E começar a ficar cheio de dúvida ou ficar insegura. Graças a Deus isso não acontece. Então, mais uma vez, gente, quem tem interesse, quem está na dúvida, será que serve para mim? Será que esse serviço me atende? Mas a minha médica ou minha opção é a opção, novamente, né, da cesárea. Mas se quiser conhecer o trabalho, se quiser se aprofundar, leiam, se informem. Eu falei um pouco sobre, um pouco não, né? O foco do nosso vídeo passado foi sobre planejamento, mas eu falei muito de planejamento prático, de ordem racional, de preparar a casa, de aproveitar o início da gestação para providenciar as coisas materiais, roupa, móvel, tudo, mas
Ao lado disso tudo tem um preparamento emocional. E se vocês, como eu falei, têm interesse ou dúvida, se aprofundem, procure um profissional. Você pode parir de via de parto cesárea, mas esse contexto de cuidado do antes, durante e depois ajuda a Ave Maria como? Muito, muito, muito. É muito dito também a educação perinatal, porque esse é também um dos focos. Porque, veja, a doula ela está dentro do contexto de educação perinatal hoje em dia, de certo modo. O educador perinatal não atua em parto, a doula atua. Né? Então, e o que é essa educação perinatal? A educação perinatal tem a ver com essa preparação. A preparação para essa mudança que vai acontecer, a preparação para o contexto dessa fisiologia que vai se dar no corpo, tem a ver com um pós-parto consciente, uma gestação consciente e também um parto consciente. Não necessariamente quem vai viver parto via vaginal não precisa de uma doula ou de uma educação perinatal, sabe? A ideia é trazer tranquilidade. Isso. E eu penso assim, quem não tem conhecimento acaba ficando intranquilo. Medos aparecem. É demais. Sabe? Então, assim, você tem a chance de, com o processo de preparação, desmistificar e perder esse medo. Que, infelizmente, na nossa cultura tem muito aí, assim, enxurrada de corajosa, né? Que você vai parir corajosa. Gente, as pessoas me achavam um ET. Imagina. Quando eu disse que eu pari via parto natural, sem anestesia, Pois de cócoras. Meu filho tomou banho no dia seguinte. Que ET você é? Não sou um ET. Eu tive informações e escolhas e deu muito certo. E toda baseada em evidência científica ainda por cima. A gente precisa estar se atualizando e aí passando, de certo modo, a tocha para a mulher, para o marido, para o companheiro ou a companheira que essa mulher tenha, para ela poder se sentir inteira das escolhas. Que você pode, eu dou curso de preparação, né, para parto pós-parto em grupo. E aí, tipo, tem casais que entram lá, tipo, eu não sei se eu quero parir. Eu disse, tudo bem, venha pro curso. Entenda. E você vai ter o quê? Um leque de opções à sua frente para você fazer escolhas conscientes. Porque cada um é dono do seu destino nesse contexto, do jeito que a gente está hoje. É evidência científica, a gente tem o melhor caminho apontado. Mas o direito de livre-arbítrio existe. Você faz as suas escolhas. E como é que você faz uma escolha se você não tem consciência? Aí você acaba fazendo uma escolha que é enviesada. Não é sua. Mito, pelas histórias que historinhas circulam por aí. Exato. Mai, e as pessoas que tiverem interesse em fazer esse curso de preparação, como é que elas te acham? Elas me acham no Instagram. Eu tenho @MaianaCoquila, né? Maiana com I e o Coquila, K-O-K-I-L-A. Vai estar escrito aí embaixo. Exatamente. E tem também meu site, que é www.maianacoquila.com. E assim, não é difícil não. Também vai estar escrito aí embaixo. Não é difícil falar comigo não, assim, é só mandar mensagem e a gente vai se comunicando. E ela também é pró de yoga, gente. Eu também sou pró de yoga. Mistura as coisas, né? Eu acho que uma coisa complementa a outra. Também trabalho com massagem, que foi como eu entrei dizendo seu no currículo mundo da aí, todas as gestante. pessoas estão interessadas. Mas, assim, enfim, eu acho que quando a gente tem uma série de, um arcabouço, digamos assim, uma série de coisas a oferecer, o trabalho fica mais completo. E é muito personalizado. Porque, tipo, a gente estava conversando mais cedo, né? Você, grávida de trigêmeos, precisa fortalecer muito o assoalho pélvico. Então, a gente precisa trabalhar nesse processo de fortalecimento. Então, uma mulher que tem um gemelar também, uma mulher que tem um bebê, a depender de quem seja esse corpo também. Só que a demanda fica maior quanto mais peso você vai ter na barriga, né? Então, assim, é muito impactante estar grávida para o corpo. E eu acho importante que a pessoa tenha consciência dessas mudanças para ela poder cuidar da melhor forma possível e não ficar, digamos assim, sofrendo com os impactos que a gestação causa. E aí você fica prostrada, cansada e quando o turbilhão chegar, você está completamente exausta e despreparada, porque o cansaço não vem só do parto, o cansaço vem de toda uma gestação e você precisa estar acordada e firme e disposta e atenta no pós. É muito impactante estar grávida. É muito impactante. O corpo, sabe, a mulher depois, às vezes ela tem que ficar cuidando melhor dos dentes, porque o dente fica fraco. Às vezes o cabelo cai, às vezes não, normalmente o cabelo cai. Eu tive Olha tendinite. só, foi mesmo? Eu não soube disso. Nos ombros, de segurar a juca para amamentar. Putz, eu vejo algumas mulheres terem
tendinite no punho, inflamação. A gente entra com emplastro de quê? De gengibre. Então, para vocês, caso você tenha emplastro de gengibre, é incrível a resposta em termos de diminuindo muito os sintomas, a inflamação. O gengibre é um grande anti-inflamatório. Mas enfim, casos pra gente deixar acontecer, deixar ver o que vai acontecer, porque cada dia com sua agonia. Não vamos trazer a agonia de amanhã pra hoje. Não. E esse tá sendo o meu maior aprendizado e o meu maior, como se fala, desafio não. Eu tô trazendo isso pra nossa vida, eu e Karim. Então, ontem no trabalho, aí uma amiga minha perguntou, Ju, como é que você vai fazer, velho? Você vai roubar um banco? Eu falei, mulher, não tenho essa veia de assaltante. E aí, o que você vai fazer? Eu falei, olha, o que eu posso lhe falar eu só tenho planejado na minha cabeça um esboço, porque a gente não tem comando do que vai ser, até meu 2º mês de parida. Eu tenho uma ideia da estrutura que eu vou arrumar aqui em casa, do apoio de pessoas que eu vou ter aqui. Até o 2º mês eu tenho isso um pouco estruturado, né? Que é um médio prazo aí, ok. Depois disso a gente não tem controle. A gente não tem controle nenhum, a gente vai viver para poder entender. Então assim, as preocupações do amanhã, eu não tenho que viver hoje porque eu não sei como vai ser o amanhã. A preocupação que eu tenho hoje, eu já estou tomando providências para isso. Perfeito. Hoje, que é cuidar da gente, cuidar da família, eu, Karim, apoiar a Juca, acolher Juca e providências na casa, estrutura. Quando eles nascerem, quem vai dizer é ele. É a própria vida mesmo. É a vida, então é isso aí. Muito bom, importante essa paz. Deus benza, Deus benza, Deus benza. Tem que ser. Muito bom. Vira e mexe, as pessoas falam muito dessa coisa dos gastos, né? De quando você tem os filhos, dos dinheiros. Mas eu não conheço um casal, e vocês podem dizer da primeira experiência de vocês, eu não conheço um casal que não tenha melhorado de vida depois de ter o filho. Isso é fato. Cara, é chocante. A vida é próspera. Gente, isso é fato. É fato. Concordo 100%. Porque a gente, óbvio, né? As 2 gravidezes foram planejadas. Sim. A quantidade da segunda que não. É bom ter surpresa. A quantidade da segunda foi brinde. Entendeu? Foi compromisso que eu fiz lá. Esqueci e agora eu tô tendo que pagar a conta. Mas enfim. E a gente tinha uma noção, né, de custos da gente, de gastos e tá, beleza. Sim. Vai chegar. Mas quem sabe a gente passe algum aperto e tal. Sempre rola na cabeça, né, as possibilidades. Sim. Nunca. Tanto que nos deu o gás também para ter um segundo. Sim. Um segundo. Dois. Eu fiz uma planilha. 3 para 6, mais. Arroba de 3 para 6. Yes. Eu fiz uma planilha para ter o segundo, né? A gente fez a planilha. Você aí organizou, né? Organizou, disse, meu amor, dá, para ter o segundo dá. Vamos nessa. E aí, depois que ficou grávida, fez o beta, a gente foi fazer o exame. E aí, na hora que fez o beta, minha prima, Janaína, falou... A gente ligou pra ela, Jana, estamos grávidos, o beta deu tanto. Ela falou... Isso é gêmeo. Ela é ginecologista, né? Ela falou, são gêmeos. Rapaz, a gente já gelou. Essa informação não foi pra mim. Eu falei, que nada, que loucura. Não, e não guardei. Eu não... Foi. E já ficamos apavorados naquela hora. Ele falou, que nada, você tá brincando, né? Não é verdade, né? E aí depois, como a gente foi fazer na segunda-feira, eu fui pra Eunápolis viajar, falei, não faça ultrassom sem mim. Eu quero estar presente. Claro. Aí a gente foi fazer ultrassom, aí a gente soube, e tem aqui inclusive, aí no cardzinho vai sair agora aí o vídeo da nossa reação, quando soube, vai ter a primeira ultrassom também, um outro vídeo e o vídeo da reação. Sim. Aí depois que a gente saiu do médico, que aí chegou lá, que saímos da clínica, aí Juliana falou, meu amor, e a planilha? Eu falei, acabei de jogar fora. Não tem planilha. Não vou refazer. A vida extrapola. Não é planilha de Excel. É abundante, é incrível. É incrível como a Conte vida aí, por favor, o escopo do seu trabalho, como é que ele é composto? Ok, sempre vai variar de doula para doula, certo? Então, a doula que eu sou, eu ofereço 4 encontros de preparação, o acompanhamento, que a gente não faz assistência, a gente faz acompanhamento do parto e mais 2 encontros de pós. Então, às vezes acontece de ter uma necessidade de mais, que aí são os extras que aparecem. Mas, normalmente, eu tô entrando no contexto de um casal, né? Na vida
desse casal. Então, o que a gente faz? Um afinamento, uma afinação. Uma afinação. Falar português correto. E eu falei nesse um preparamento. Achei incrível, inclusive é uma palavra interessante. Pois é, uma afinação, sabe? Porque eu tô entrando num contexto de vida de outras pessoas e eu tô chegando e eu não tô sabendo. Então eu quero o quê? Fazer um primeiro encontro em que eu faço muita prospecção. Eu pergunto muita coisa, muita coisa. E aí a gente já entra falando sobre dinâmica de trabalho de parto, compreendendo sobre dor, o que é essa tal dessa dor do trabalho de parto. As escadinhas que você desenhava. Yes, que é dentro de dinâmica. E assim, pra gente ir desmistificando certas coisas, porque a gente tá um pouco distante do contexto de parto, diferente do que era, sei lá, 70, 80 anos atrás, né? Até menos 60 anos atrás. Então, ou até menos ainda, né? Mas enfim. Desmistificar isso, aí passo alguns exercícios, que são exercícios de cuidado durante a gestação, que é baseado na abordagem do Spin Babies. Isso é uma marca registrada, então assim, existe um trabalho maravilhoso de uma parteira americana que está espalhado pelo mundo e chama Spin Babies. Então é uma ferramenta incrível de trabalho para esse corpo grávido ficar assim, confortável no desconforto de um útero que cresce. Tá. E aí no segundo encontro, fisiologia de trabalho de parto, muita conversa para entender o que está acontecendo. Aliás, começa inclusive reconhecendo quando é trabalho de parto. Exato. Porque muita gente se confunde. Os pródromos, a latência, sabe? Então tem muita gente que se perde nesse começo e aí não consegue concluir parto, porque está exausta, está cansada. A gente... Não, pode continuar. Bom, esse é o segundo encontro, falando bastante sobre fisiologia e reconhecendo o que é parto. E a gente vê alguns vídeos, a gente vê alguns exemplos de pessoas parindo, porque é bom aprender com as experiências. As expectativas, né? Exato, que se cria. Pois é, essa coisa de parto ideal e o parto real, então precisa ficar claro. Aí terceiro encontro pós-parto, porque o babado mesmo está no pós. Ou as pessoas ficam... Tudo bem que parto é aquela experiência de culminar, é pico, né? Pico intenso, mas o pós-parto são muitas horas, meses, entende? Anos talvez. Então é muito importante ter uma preparação para essa etapa. Exatamente. Para não ser pega de surpresa, entender a fisiologia da coisa, ter as estratégias para lidar com esse pós-parto, rede de apoio que você sabe que pode contar e é muito importante. Aí a gente também fala de amamentação, fala de cuidados com o bebê, beleza. Esse é o terceiro encontro. E o quarto encontro é encontro de cuidado, né? Porque, poxa, a pessoa vai estar imensa. Então é muito legal. Aí entra com a demanda que a pessoa tem. Se ela tem uma demanda mais de cunho físico, a gente entra com as massagens. Se a pessoa tem uma demanda de cunho mais emocional, aí a gente tem uma outra técnica de toque também, mas que dá uma apaziguada nesse contexto mais do nível das emoções. E aí a gente espera parto. Aí o parto acontece. E aí a gente vai para o pós-parto. Tantas horas que levarem, né, esse parto, e aí a gente vai para o pós-parto. E aí o encontro de pós-parto é no período da pós-jadura, que você pontuou, que é muito importante ter um suporte nessa hora para sustentação da amamentação. Compreender o que está acontecendo, entender que é uma fase de adaptação, e aí, beleza, a gente faz o que é possível com o bebê em termos de banho de furô ou de uso de sling, e o segundo encontro desse pacote que eu ofereço é assim, uma avaliação de diástase, para ver como está a diástase, que é natural ela aparecer durante a gestação, e a gente faz essa avaliação para começar com os exercícios. O que é diástase? É a separação que acontece entre os retos abdominais quando a barriga cresce. É natural dentro da gestação ela acontecer. Toda grávida tem diástase. Só que aí depois do parto a gente quer o quê? Começar a promover uns exercícios leves para fechamento de diástase, para não ter risco de herniação umbilical ou lombar. Então os retos abdominais têm que funcionar. E aí tem conversa sobre isso, do uso não uso da cinta, isso, que tem que ter atenção. Isso é excelente. Eu queria contar um episódio que aconteceu comigo, que ela falou, eu falei, não deve acontecer. E depois vamos falar sobre a cinta, tá? Sobre esse processo da chegada do leite. Sim. Maiana, num dos encontros, virou e falou assim, Caio, olha, fique atento quando esse leite dela descer, vai descer ali em torno da primeira semana, desce junto com o leite, aí uma enxurrada de hormônio, então ela vai ficar meio doidinha, pode chorar, as mães ficam maluquinhas assim de hormônios, e cuidado com o choro. Aí eu, tá, beleza.
peguei aquela informação, mas tá ali, guardadinho. Eu não sou uma pessoa que normalmente chora por tudo, e que vê um filme e chora por tudo, e que recebe um obrigado e chora, sabe? Eu não sou assim. Então eu lá um dia... Mas quando vê propaganda de São João, você chora. São João, vamos explicar. Piada interna, piada interna. Deve ser porque eu tô Você grávida. emociona. Deve ser porque eu tô grávida, deve ser os hormônios da gravidez. Você emociona. De uma forma geral, tanto assim, eu não sofro de TPM, eu não tenho Graças a esses Deus. picos hormonais que me deixam ou muito enfesadas ou muito emotivas. Sim. De uma forma geral, é muito constante, assim, meu humor e tal. Então, quando o Mai falou sobre isso, ok, pode acontecer, mas acho que comigo não, porque eu não conto dessa história. Estou eu na véspera, Juca já tinha nascido, na véspera do leite descer. Eu fui lavar umas roupinhas dele e Caio ficou com o Juca lá no quarto. Minha filha, eu comecei a chorar. Mas eu chorava em cima da máquina, da pia de lavar roupa. E eu lavava a roupa do Juca. E descia e soluçava. Aí Caio viu aquilo e saiu correndo. O que está acontecendo? Eu não sei! Aí ele, meu Deus, o que é que eu faço? Eu cuido dele ou eu cuido de você? Vá cuidar dele! Então eu chorava. Copiosamente, Eu né? chorava copiosamente, aí terminei o que tinha que terminar. Fui pro quarto, eu falei, só me abrace, por favor. Eu abracei, eu chorava no ombro dele por muito tempo. Ele, meu amor, o que está acontecendo? Você está sentindo alguma dor? Não. Você está sentindo algum desconforto? Não. Você está com medo? Não. Todas as perguntas, não, eu não sei o que está acontecendo, só me deixa chorar, só me abrace. Eu chorei, até que eu me acalmei. No outro dia o peito molhando. Aí eu falei, Maiana, bruxinha, entendi o que você quis dizer. Aconteceu real. Incrível. Real. Tem mulheres que não tem, tá? Real, mas é sim. bem comum. Eu achei que eu ia Não ia ser ter. uma dessas mulheres, porque eu não tenho TPM, eu não tenho isso, eu não tenho descontroles assim. Sim. E aconteceu real. Durante o trabalho de parto aqui que você chegou, eu vi que você trouxe alguns óleos, Elementos. né, alguns elementos de bruxaria. Claro que não, mas alguns elementos naturais. Sim. Diminuíram as dores, fez suportar determinado tempo que normalmente não teria aguentado aquele tempo todo. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho com o natural que você faz. As técnicas manuais também de Da importância. A compressão, eu lembro de você, aperta, Maiana, Não, inclusive na hora que a gente saiu também pra Paris, dentro do carro, ela foi dentro do carro apertando. Bom, mas antes de eu falar das minhas ferramentas, eu preciso pontuar a mágica que você fazia. Gente. Que você trazia um copo de água, da água mágica, me aliviava, tirava a dor. Entendeu? Então, assim, o que eu fiz foi coadjuvante. Foi incrível. Foi nada. Esse parto foi Beba essa água, que essa água vai tirar do água mágica. Vai tirar sua dor. Olha que fantástico. O mágico carinho, ora, pois. Mas assim, a gente usa ferramentas que são naturais mesmo, porque são as ações não farmacológicas de alívio, né? Dessa dor que aparece, né? Que é um incômodo real, assim, para a maioria das mulheres. Então, eu uso muito da aromaterapia. Às vezes a gente entra com chás mesmo. Então, a aromaterapia e a fitoterapia estão juntas, né, nesse contexto. Tem o aspecto respiração, porque a gente fica muito ali observando se a mulher está respirando. E se ela não estiver naquele fluxo de respiração tranquilo, profundo, a gente chama para respirar, ou só respira do lado, ó. Respira fundo. Então essas atenções fazem parte mesmo do contexto, desse lugar de quem chega e observa. Porque é muito chato você estar no processo, que não sei o quê, que não sei o quê. Faça, tipo, não faça. Não é correto isso, sabe? É deixar ver a mulher se expressar e ela achar o seu caminho. E a gente entra com sugestões ao longo desse caminho, né? Então, nunca tem imposição dessas ferramentas. Então, a gente tem uso de bolsas quentes, né? Bolsa de gel, que alivia muito o desconforto, porque às vezes no pé da barriga não tem muito o que a gente fazer. Só tem tipo, uma manobra que entrou na minha vida muito recentemente, que é também dessa abordagem do Spin Babies, que está espalhada. Então, que às vezes algumas mulheres gostam. E tem mais, você oferece algo e às vezes a mulher faz, não. Essa manobra mesmo que você curtiu, que é do aperto das cristas,
crista ilíaca. Quando você comprime a crista ilíaca, abre os isquios lá embaixo. Gente, a dor passava. É incrível. Pico da contração. Dela. Ela e minha mãe, cada uma do lado aqui no meu quadril, e aí é como se tivesse realmente uma liberação óssea, ela abrisse, acabava a dor. Então, cada contração que vinha, vocês faziam isso, eu não sentia dor. E a questão da orientação, Ju, não trava, eu travava os dentes, eu travava toda a musculatura, ela falava, relaxa, eu me soltava, a dor ia embora. Então, você não vai lembrar disso racionalmente, agora está na hora de eu relaxar. Agora eu vou fazer tal coisa. Então, esse suporte, lhe manipulando, lhe orientando, baixinho no ouvido, agora respire, relaxe. Essas manobras que vocês, a doula, inserem dentro do processo, dá um conforto surreal. E no meu caminho também daqui para o hospital, a contração já estava com 9 centímetros de dilatação. Já no pico da dor, de tudo. Tão rápido, gente. E ela que me salvava no caminho para o hospital fazendo essas manobras também. Eu cheguei lá viva. Teria chegado mesmo sem mim. Eu sei, mas cheguei melhor com você. Ok. E aí isso é um ponto interessante, porque você teve a experiência da doula. Que massa que você conseguiu se dar essa oportunidade. Mas muitas mulheres não têm essa oportunidade, porque às vezes nem sabem que existe. Não sabem que existe, eu acho que é modinha. Tem gente que acha, e tem gente que escuta às vezes da equipe médica que não precisa. E tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes é tão difícil falar disso assim, porque tem gente que não é pró-trabalho de doula, porque não tá, na verdade, entendendo que a gente entra pra somar. Pra ajudar. Tem gente que acha que a gente entra pra guerrear. Não, a gente entra pra somar. A gente tá em prol da mulher, em prol daquela experiência, em prol do casal dentro daquela experiência, e não guerreando, sabe? Com o médico. Só que como a gente é muito a favor de parto, a gente tá ali trabalhando na direção de parto. Se tiver tudo bem com o bebê, se tiver tudo bem com a mãe, vamos continuar. Só que tem equipe que gosta de diminuir, digamos assim, aquele tempo de oportunidade. E aí a doula tá lá sabendo o que está acontecendo. Então, infelizmente, tem algumas equipes que acabam não introduzindo a doula, negando a presença da doula, porque também já aconteceu confusões. Eu tenho que ser bem franca, assim. Eu sempre brinco dizendo que as colegas às vezes confundem as coisas. Porque você tem que estar no seu quadrado. Você é doula, não é obstetra. Você é doula, não é enfermeira obstetra. Entende? Então, dentro do quadrado da doula, a gente está acompanhando, a gente não está se metendo na assistência. Importante. Então a gente precisa manter o nosso lugar. E eu acredito que às vezes aconteceram extravasamentos. E aí às vezes por causa dessa não definição de território, de contexto, acabou gerando algumas confusões. Mas eu vejo cada vez mais especificado esse território. A gente está numa transição que está melhorando esses territórios, porque também está aumentando a aceitação das doulas, né? Mas aí você falou dessa coisa da manobra que foi incrível, né? Essa é uma manobra chamada Gaskin, né? Que é de uma parteira chamada Ina May Gaskin, que ela desenvolveu, ela sacou isso, e isso ficou espalhado no mundo, e tem um monte de mulher que ama que nem você, e tem mulheres que odeiam. É mesmo? Porque não existe nenhuma ação não farmacológica que vai funcionar para todo mundo. Para todo mundo, é porque cada organismo Cada corpo vai de um jeito. Me salvou total. Pois é, a maioria das mulheres ama essa manobra. Tem mulher que odeia, diz que tira a mão, para. E aí quer rebozo, aí sacode, sabe? Não. Aí quer andar. Então, Eu não conseguia andar, lembra? É uma descoberta, exato. Eu queria ficar quietinha na minha bolinha, na minha água morna. Pronto. E tem gente que evolui nesse lugar, porque é aquilo que conforta. Então você falou de água. A água é uma coisa incrível. Água quentinha, que nem a bolsa de gel quente, a água quente é incrível, incrível. E aí, você parou? Não, tá. E assim, e aí, tipo, tem muitas coisas que podem acontecer, mas eu sempre boto assim, respiração e o jeito que você pensa sobre o que está acontecendo, com os grandes analgésicos. E aí, uma tríade, né, que, digamos assim, um triângulo que traz neném, água. Sabe? Então, o jeito que você respira, o jeito que você pensa e água são extremamente facilitadores. As outras coisas, que é as bruxarias que você falou, Karen, o óleo essencial, a massagem com óleo essencial também. Aí tem, enfim, a água mágica, as outras coisas, todas essas ferramentas, elas são de fato, eu entendo como auxiliares. A massagem mesmo, eu vejo muitas mulheres gostarem.
algumas pressões como você gostou. Então, assim, a gente vai fazendo conforme é a necessidade. Tem mulher que trava a bunda, a gente faz uma massagem nessa base de assoalho pélvico e depois diz, vamos sentar na privada um pouquinho. Ah, delícia sentar na privada. Yeah. Ai, sentar Eu fiquei com medo de você ter o filho ali. Gente, não é bem assim. tiveram que me tirar de lá. Tiveram que me tirar de lá, porque Sim. como não tem assoalho, você não está pressionando o seu assoalho pélvico, o fato de ser um buraco, Que é que você encaixa. Exatamente por isso que você relaxa. libera aquilo ali. Então, eu fiquei horas, gente, horas. Eu fiquei com medo também quando falou, não bota ela na banheira, não, porque se botar na Eu banheira, não ela ia não sair sai nunca mais. mais. A gente tem um recurso Não aqui foi? ótimo, que é uma banheirinha ali de hidro, e foi Se ele bota, que me você fez falou entrar em trabalho se de parto, botar. inclusive. Olha, na noite anterior não foi? Foi. Você falou que deu uma Foi relaxadona. eu tava muito, eu já parei no limite, eu tinha que parir até 42 semanas, eu tava com 41 semanas e 3 dias, muitas dores do peso de tudo nas articulações, e aí eu falei, Caio, eu preciso relaxar, então liguei, deixei bem a hidro funcionar com a água quentinha, batendo toda na parte da minha, enfim, da cintura. Saí da hidro 1 da manhã, às 3 minha bolsa estourou. Então a água, a temperatura morna. Eu falei, eu não quero sair nunca mais daqui. Saí porque eu já tava com frio. Sim. E engiando, como diz o povo. Então realmente a água morna é um recurso sensacional. E vaso sanitário, melhor amigo, melhor de todos. E tem mulher que odeia. Pois é. Então não tem regra. É muito pessoal. Mas eu acho que a respiração e os pensamentos, esses estão sempre muito presentes. Que incomoda, você estava né? com a cabeça massa para o seu processo. Você estava preparada, você estava tranquila, você estava em aceitação para aquela jornada. Eu sabia do que sabia até a página 5. Claro. Né? Até a página 5, o que é que me esperava. Então eu não tinha ansiedade nem medo. Exato, E não aí tem medo. Juca comandou aqui, ó. O útero e ele que comandaram. Essa lacuna de medo, eu acho que é a grande coisa. Serva. Pois a serva. O O que canal eu posso mesmo, fazer? né? A serva, vai meu filho. O espaço que vem meu filho. permite. Pô, é muito incrível esse lugar. Incrível mesmo. Então, Mai. Sim. Ai, não! Oh! Eu acho que a gente falou de tudo e muitas coisas massa. legais. E ainda falta tanta coisa pra Muitas falar. coisas, enfim, a gente. Nós iremos começar o nosso encontro mesmo do tratamento, do acompanhamento. Da preparação, da a gente preparação. fala, né? Então, nossa preparação vai começar. Eu tô com 17 semanas e. Vai começar em breve. A gente tinha pensado por 20 semanas, a gente vai começar, acho que com 18, estourando 18 na próxima e pouco. semana, talvez, né? Exato. Então, o Mai vai começar a entrar de fato nessa preparação de parto e pós-parto nossa a partir da próxima semana. A gente pode trazer aqui outras novidades, outros assuntos, porque isso vai ser construído também, como ela falou, muito particularmente para a minha gestação. Então a gente pode pensar em alguma coisa que possa aproveitar em nossos encontros, trazer para cá. Sim, pra galera de múltiplos, né? Isso. Legal. E vocês tendo dúvidas, perguntas, novamente, por favor, deixem suas perguntas aqui, coloque os comentários, dê o like, se não curtiu, dê o dislike. E é isso, acho que hoje a gente conseguiu abordar muito assim, o universo da dolagem, tudo que ele aborda, algumas experiências pessoais. E fica aqui um canal super aberto. Ela já divulgou os contatos dela para quem tem interesse para conversar, bater um papo. Quem está no meio, quem tá no meio da gestação ou chegando assim pertinho e tiver interesse de contratar. Sim. Não precisa ser no início. Quantas semanas você chegou? Exatamente. Eu quis trazer isso porque foi como eu estava num processo que eu não tinha sido assistida por uma outra profissional e foi quando o Caio achou ela, eu já estava com 30 e quantos? 37 que eu me lembro. Mulher, 37 já. Não façam isso. Não façam. Mas se vocês já tiverem, poxa, mas eu já tô com 30, tá muito em cima. Não está muito em cima. Tá ótimo até. Dá tempo de procurar, tá? Quanto antes, melhor. Essa é a verdade. Mas, se vocês sentirem aí, despertou uma quenturinha no seu coração para conhecer o trabalho de doula, sendo ela ou sendo outra pessoa, procure, tá? Mas muito obrigada. Ave Maria. Até a próxima. Eu que agradeço. E vamos começar agora a nossa nova jornada. Sim, uma felicidade estar aqui com vocês. Essa jornada é incrível. Muito Vai grata. ser massa. Yes, está sendo. Tchau, pessoal. Tchau, e até a próxima. Yes.